Foi roubado. Daí ele veio pra cima da gente com faca. E é isso, então a gente caiu em 2 golpes no Chile. O do pneu furado e o de roubar o celular. Ficamos em Santiago alguns dias e a ideia desse vídeo era mostrar para vocês ela sobre 2 perspectivas, a do Gil e a minha. Mas com o roubo do celular e a perda dos materiais, a gente tem só um ângulo dessa história. E a gente jamais achou que esse dia ia acabar com o roubo porque a gente acordou muito animado. Depois de 8 quilômetros, chegamos. Ele, mas bem longe de casa. E a subida é puxada. E na hora que o Guilo chegava no alto do morro, era a hora que eu também estava saindo de casa para dar a minha corridinha. Mas aqui no parque do lado do motorhome. Esse é o Parque Metropolitano. Muita gente vem aqui praticar atividade física, andar de teleférico e conhecer as várias atrações do parque. Ele é gigantesco, o maior parque da América Latina, que guarda uma preciosidade. O Jardim Japonês, ou Jardim da Amizade, marca os 100 anos da imigração japonesa e a proposta dele aqui no parque é ser um espaço zen. Ele é muito lindinho. Vale muito a pena. Sabe o que eu tenho que fazer agora? Correr de novo. Adoro. Muito bom correr morro abaixo. Você se sente realmente correndo. Pena que pra correr morro abaixo, tem que correr morro acima, né? A gente se ajeitou rapidamente e foi para o centro, infelizmente para horas de passeio que acabariam em assalto. Estamos aqui em Santiago, no Chile. Olha essa bela bandeira, praticamente em câmera lenta. E hoje nós vamos passear com vocês por essa cidade, ou melhor dizendo, pelo centro histórico dessa cidade. Vamos ver o que tem de bom aqui, sobretudo, se for de graça, a gente vai. Vambora! Estamos aqui no Palácio La Moneda e foi exatamente nesse lugar, em 1973, Salvador Allende foi deposto por um golpe militar encabeçado por Augusto Pinochet. E esse prédio foi bombardeado. Ele não morreu no bombardeio, mas reza a lenda que ele se suicidou logo depois. Aqui a história é muito parecida com o Brasil. Se a gente for analisar, o Salvador Allende tava de conversadinha ali com o Fidel Castro, entendeu? Ganhou uma arminha, ganhou presente, trocou presente, papapá. E aí, obviamente que os Yankees e os norte-americanos lá e o seu imperialismo, Renato vai cortar essa parte, financiaram esse golpe de Estado, né? Assim como depois encontraram documentos ali que também financiam, que também
influenciaram o golpe de Estado no Brasil. E agora eu perdi a Renata. Ela está lá do outro lado. É isso, muita história, um pouco mais, como é que eu posso dizer, um golpe militar um pouco mais sanguinário, né? Do ponto de vista da implementação desse golpe, né? Claro que o posterior governo militar provavelmente deve ter sido muito parecido com o Brasil, com perseguições, torturas. E aqui é muito combatido, nos museus em geral, é muito combatido essa, como é que eu posso dizer, invasão à liberdade. Então, obviamente, que a maioria dos museus aqui quer mostrar, né? Nos museus, a gente vai passar agora, acho que o Museu de História Nacional, quer mostrar esse tipo de coisa, né? O quão ruim isso é para um país nesse sentido. Olha essa princesa, como desfila. Garota del Chile. Se refrescando nesse calor, um banho gostoso. Perdemos todo o material, mas esse é o bairro Itália e aqui você encontra tudo para comer do mundo todo. Com certeza, você já começou a comer, né, Renata? Sim. Como é que a gente vai filmar se você já começou a comer a comida? Se ela tá comendo. Como é que é o nome disso aqui? Isso aqui se chama picoteio. Picoteio. É como se fosse as entradas, não é bem entrada, mas, Tá, mas assim... picoteio é o nome argentino, ou espanhol ou chileno? Espanhol, chileno, mas Isso não é várias chileno, coisinhas. é espanhol chileno. Chilena. Chileno, Porque desculpe. tiene varias cositas para experimentar y ver si te gusta, si no te gusta, si es rico, si no es. Entonces pedimos para la mesa para experimentarnos. La comida está riquísima, sí, muy buena. Muy hablante. Recomendo. 2 goles de álcool, muy hablante. Santiago com Catalina. Catalina, onde nos conhecemos? No Brasil, no Rio. No Rio de Janeiro. Verdadeira carioca, mas Nós nasceu no lugar errado. Nasceu em Valparaíso, no Chile. Mas ela não consegue falar espanhol com a gente. Ela adora português e ainda com sotaque Carioca. carioca. Santiago. Voltamos para o centro, que é um lugar perigoso, mas também onde estão a maior parte dos atrativos turísticos. Não pode gravar aqui dentro, então depois eu faço um resumo para vocês. Gravamos só algumas coisinhas para vocês verem como o museu é bonito. Todos os museus do Chile são assim, bem cuidados. Mas assim, show de bola, excelente, vale a pena. Na faixa, de graça. Acabamos de passar aqui pelo Museu Histórico Nacional. Um museu muito diferente, tem muitos itens aqui, né, de colecionador, assim, né, digamos, coisas raras. Como é que é o nome daquelas coisas? Bordão de selo, moedas específicas de guerras, né, de vitórias, de batalhas. Muitos itens e de toda a história, né, desde a parte pré-hispânica. Então pega o povo Mapuche, é isso? Foi um principal povo indígena que viveu aqui no Chile, especificamente no Chile, né? E claro, vai até a história atual, né? Até o golpe de 1973, golpe militar, e aí entra a ditadura militar chilena. Eu acredito que tem um museu específico, eu achei que era esse, mas tem um museu específico, eu acho, da ditadura. E aí, quem sabe a gente acha esse para mostrar para vocês também. Na verdade, o museu que a gente foi visitar é o de Belas Artes. E a gente tem pouquíssimas imagens devido ao roubo, mas vale muito a visita. Fica na curiosidade para você vir para cá, mas sempre com cuidado, e por isso a gente vai te contar tudo o que aconteceu. Estamos aqui no Mercado Central de Santiago. Olha que maravilha essa arquitetura, gente do céu. E nós temos aqui a famosa centelha, que é o caranguejo gigante que você encontra tanto lá na América do Norte, no Alasca, quanto aqui no Chile. Só no Chile, obviamente. E aí... E é isso aí. Mas é muito caro, 90 mil pesos, se eu não me engano. E obviamente vai ficar para uma próxima, né? Dá uns 500, 600 reais aí para comer inteiro. Aí normalmente o pessoal compra petisquinho, né? Ou que vai no sanduíche e essas coisas aí. O grande problema do Mercado Central aqui, que o pessoal reclama muito hoje em dia,
é o forte cheiro de peixe, pescado. E esse é um restaurante clássico daqui, que é o Dom de Augusto, o famoso. Aqui também nos últimos meses aí a galera reclama um pouco da decadência, né, do serviço mais ruinzinho, seja por preço excessivo, seja por qualidade baixa da comida, atendimento, enfim. E claro, o forte cheiro de peixe, que é bem forte. Quando entramos, quase deu uma tonteada. Mas é isso. Mercado Central, a gente mostra aí pra galera. E não tem muitas outras opções assim, né? Então é muito pescado mesmo. E é isso, não tem tipo um sanduíche de mortadela aí que não tem no Brasil, em São Paulo, hein? Com um pastelzinho, né? E aqui nós temos uma feira. Comprar umas frutas, amorzinho? Minuto, muitíssimo. E essa é a última coisa que a gente vai conhecer antes de ser assaltado. Estamos chegando aqui num bar, com certeza o bar mais clássico do Chile, La Piollera. Esse bar, na verdade, só ganhou um letreiro em 1986, depois de um dos presidentes da República aqui no Chile incomodar muito, dizendo: bota um letreiro, cara, nesse bar. Porque, na verdade, esse é um bar que existe desde 1800 e pouco. Sempre foi um bar aqui e muitos presidentes frequentaram esse bar, porque ele fica muito próximo da antiga centro isso aí, da presidência. Ele existe até hoje e ele mantém o mesmo padrão de ser um boteco, que aqui é conhecido como La Picá. E é isso. Cadeira simples, tudo simples, comida barata. Viu? Não é comida de rua, mas pelo menos dá pra sentar. ¿Usted baila acá? Ah, qué bueno. Noche. Y la danza folclore que dice es danza folclore del Chile, porque en Argentina hay samba, Acá, ¿cómo se llama? Cueca. La cueca chilena. Perfecto, ¿y usted baila con tiene una bailante, una danzarina o solo usted? No, puedo sacar a bailar. Perfecto. Si lo sabe, no importa, y yo no sé igual. No, entonces usted tiene que enseñarla a bailar. Aqui já estávamos a caminho de casa, apenas aproveitando as coisas que a gente encontrava no caminho, como por exemplo essa rua de brechós que é muito famosa aqui no Chile. Talvez você tenha ouvido falar que o Chile não produz nada, ele importa tudo. Pois bem, ele importa até roupa usada. Vocês acreditam nisso? Tem até calcinha, velho. Sério? É verdade. Victoria's Secret. Amor, vai poder usar uma Victoria's Secret, até eu vou usar. Ué, isso aí tá meio cuecão, né? Tá meio usadinho esse. Meio cuecão. Como é que tá a limpeza aí, tá boa? Tá ótimo, assim tá magnífico. Pô, usaram um lava-jato pra limpar o negócio. Sei lá qual é o rolê. Mas, no fim das contas, É isso. lençol de hotel tu usa, tu não sabe o que fizeram ali, fica lavado. Exatamente. Toalha, Eu acho hotel. justo. Acho justo. Rua Bandeira, e ela é famosa pelos seus brechós. A gente acabou de passar aqui numa das maiores franquias de brechós do Chile, que é a Nostálgica, e eu comprei chapéu. Esse aqui eu adorei, achei a minha cara, mas o Guilo falou que não tem nada a ver comigo. O chapéu que combina comigo, e ele me fez comprar, era esse aqui. E aí? O que vocês gostaram mais? Não vale, tu veste ele errado, ninguém vai. Tu veste ele errado, botou ele, parecia o Chaves. E no caminho do metrô, E o negócio é louco. a gente foi assaltado. Aqui eu te boto à prova. Se você fala espanhol, vem aqui. Você não vai entender nada. Eu garanto pra você. Vale a pena... Panho corocho copito. Não, mas vale a pena dizer de que é comum se É saber que o chileno fala um espanhol difícil. Os próprios É hispanohablantes falam isso. Os chilenos falam isso. Hispanohablantes, em geral, reclamam do espanhol do chileno. Exato. Então, Então não é só nós, não. É comumente assim. Mas eu não entendo socialmente. nada do que eles falam aqui. Não, impossível.
Esse aqui é super típico aqui, mote com os cílios, não sei como é que se diz. Rocídio. Mas é um chá de pêssego seco com um milho que vem dentro. Vocês já vão ver. Uno grande, por favor. Como se llama? Mote con huesillo. con decilio. Pero eso es maíz? Es trigo. Trigo. Ah, perfecto. Y el huesillo es durazno. Durazno, Ah, sí, durazno, perfecto. perfecto. Gracias, sí. Gracias. Tu pagou? Ah, não paguei. Tem caroço, amor? Acho que tem, no meio sim. Bem bom. Tava com sede, desculpa. Não, é bem doce, bem doce, bem doce. E esse é o mote, que é o durazno seco. E isso aqui é trigo. Sabe quem me falou que era milho? Catalina. Catalina. Chilena brasileirada, né? Bem bom, muito bom, bem legal. Bem doce, gelado, bom, adorei. Comeria. Vamos continuar. Vou mostrar pra vocês pra onde a gente vai enquanto tá comendo. E essa foi a última coisa que a gente gravou antes de ser assaltado. E gravar na rua é sempre o risco. Não importa todas as vezes que eu guardei ele, ou todas as vezes que eu não tirei do pescoço para gravar, ou quantos quilômetros ele fez guardado. É uma oportunidade e eles levam. Foi roubado. Eu só tava nessa coisinha aqui, na minha mão, e ele fez muita força para arrancar. Ele ficou quase uns 10, 15 segundos para tirar ali, fazendo força, e ele não conseguia, né? Pra mim foi tudo muito rápido. Eu não sei, eu tava na frente. O celular tava na minha mão embaixo aqui, nessa corrente, e ainda assim ele fez força para roubar. E o Guilo correu atrás dele por 3 quadras. Inclusive o Guilo conseguiu alcançar ele e derrubou o celular. E daí ele veio pra cima da gente com faca. E aí você não tem como ir pra frente, né? Mas o Guilo correu atrás dele por 3 quadras, pedindo pro pessoal chamar a polícia, pedindo pro pessoal parar ele, dar um trancão, e ninguém fez nada, cara. E, enfim, mas... Cara, ele arrancou mesmo, ó, pra gente ver. Tava seguro, ele tava na minha mão. Eu fiz tudo que, tipo, tomei previdências a mais, assim, que todo mundo avisou a gente, mas é um saco acontecer, assim, acontece. Pra correr de aspas, assim. Além do roubo, essa história tem vários detalhes que a gente acha muito importante compartilhar com vocês. A gente chegou em casa, eu me sinto a maior vacilona do mundo, né? Porque não que não tenha avisado a gente. E daí eu tava assim, com o celular na coleirinha, na mão, na frente. Né? Quero mostrar pra vocês como é que ficou a coleirinha do celular. E tudo que foi gravado no meu celular foi perdido, que era o celular que grava melhor e que eu gravei coisas mais legais, mais bonitas e mais interessantes. Não que não, você também gravou coisas legais, amor, não fica triste. Mas a minha gravação era qualidade melhor e praticamente melhor, assim. Eu gravei bastante hoje. Quantas vezes eu pedi pra você parar que eu queria gravar um detalhezinho? E é isso. E... o que mais tem pra falar, amor? Não pode só falar, não precisa botar a camiseta, tadinha, tá muito quente aqui. Não precisa aparecer. Isso. É a vida, né? Cara, eu quero dizer que o Guilherme puxou o cara pela gola. O Guilherme correu muito, assim, o cara demorou pra tirar o celular, porque eu tava segurando o celular com as 2 mãos e na corrente. O cara ficou puxando um tempão, ninguém fez nada. Ninguém vai se meter com essa galera, né? Assim. E tinha mais gente, né? Tinha muita gente ao redor, depois assim. um chileno ali parou... E o Guilherme tava um pouquinho mais na frente, e o Guilherme até entender a situação e vir pra trás.
E foi o único momento que eu tava um pouco mais pra frente, né, amor? E o Guilo saiu correndo atrás dele, e o Guilo com a sacola na mão, ele largou a sacola assim. E o cara falou assim, eu vou te matar, cara! E o Guilo, ele não lembra, porque as coisas aconteceram tudo tão rápido e adrenalina lá em cima, né? O Guilo correu atrás dele e o Guilo pegou ele pela gola da camisa atrás. O cara derrubou o celular no chão. O Guilo deu uma sacolada de roupa nele. E o cara daí puxou uma faca. Nessa hora eu cheguei junto também, o cara veio com uma faca pra cima de mim. E depois ele foi com uma faca pra cima do Guilo. E saiu correndo de novo, e o Guilo saiu correndo atrás. E eu falei, Guilo, eu fiquei pensando, tem uma faca, por que o Guilo tá correndo, entendeu? O cara não vai mais soltar o celular. E o Guilo continuou correndo muito, muito, muito. Daí o que aconteceu? O Guilo viu um cara entrando. A minha esperança era que tinha algum policial. Tchau no caminho, alguma Ou coisa. segurança de loja que parasse, mas ninguém nem 30. Olhava assim como se fosse normal. Nada, Um dia normal. E é normal. Parece que o cara entrou numa lojinha, meio largou o celular e depois continuou correndo. Eu senti Meio isso. Ele parou isso. na lojinha, entrou e logo depois saiu, assim. E aí eu acho que ele deixou o celular. Eu parei na loja, daí a gente parou lá e eu fui lá conversar com os caras. Estranho. E eu pedi, assim, vocês por acaso não se viram aqui no Samsung? Eu falei, eu não quero confusão, só quero meu celular de volta. Dele, não, o dono aqui é da polícia, a gente não faz nada ilegal. E eu falei, os caras da polícia é justamente ali que ele faz coisa legal, né? E daí eu pedi, mas onde é que eu encontro o celular? Assim, né? Vai que alguém não chegou aqui em vocês, mas onde é que eles deixam esse celular? Aí o cara falou lá uma galeria pra eu ir procurar e tal. Enfim. Mas enfim, ali a gente ficou meio... meio... o chileno que ajudou a gente, ele até que veio ali papear com a gente, daí... falou que não é... Ele falou, não vão. Vai ser pior, eles vão te ludibriar, vão te vender um celular. Porque aconteceu, logo que a gente viu que eu tava correndo, chegou 2 piazote ali, meio falando que conseguia recuperar o celular pra nós. E daí a gente até deu um papo, mas daí chegou um outro chileno e tirou a gente de lá e falou assim, não falem que esses meninos estão no rolo, entendeu? E eu falei pro chileno assim, cara, mas se eu vou dar dinheiro pra eles não conseguirem o celular, é o que eu quero, não me importa, foda-se. Ele, não, mas isso é uma trampa. Né? Ele disse, eu acho que é tipo uma enganação, não sei. E ele disse que é muito perigoso, que não era pra gente ir. E daí a gente ligou pros carabineiros, que é a polícia daqui, eles iam vir, mas acabou demorando muito e também... Demorou 15 minutos pra eles atenderem a ligação. Uma meia hora, a gente ficou ali mais 15 minutos, ficou esperando. Não foi rápido até, ela nem pediu muita informação, pediu meu nome só. Estrangeiro, né, também. E falou que ia chegar um policial ali. ali. A gente tava e que ia chegar um policial ali. E daí a gente foi lá e ficou ali uns 20 minutos. A gente ficou no supermercado, ali na porta. Mas aí, tipo, a gente sabe que a gente ia fazer um BO e não ia dar em nada, porque a gente conversou com várias pessoas ali, eles, cara, e daí eles falam várias vezes assim, esquece. Sumiu. Esse celular, esquece, não vai atrás, porque vai ser pior pra você. E daí a gente... Ok. A gente ligou pro celular, atendeu o celular. A gente falou, só que era o Michele falando... Quem mandou essa? Michele falando. Michele falando. E a posição dele tava... A última posição foi bem onde a gente parou pra tomar um... o mote com enchilho. O mote com resíduo. Eu vi uns carinhos estranhos ali e eu cuidei eles. Porque eu vi os caras, bem como a moça do metrô me falou, eles se vestem de preto e eles não carregam nada, e eles ficam olhando. E eles estavam meio dando risadinha assim e tal, e eu cuidei aqueles caras, a gente já tava tipo 2 quadras pra frente, quase, 1,5 quadras pra frente a gente tava. Eu fiquei cuidando desses caras, eu fiquei de olho neles, eu falei assim, é esses caras que ela falou, né? Enfim, então, mas eu vou dizer, aqueles meninos ali, eles tinham uma cara de menino meio inocência, assim. O cara que apontou a faca pra gente, ele tinha uma cara meio de noiadão, assim. Isso aí era profissional. Já. Ele era bem noiado, assim, não era esses... ele não tava passando a mão, assim, ele era... Não tinha nada a perder. Ele tinha uma cara bem de... E, cara, ele não ia fazer cara de tranquilo pra cima da gente, né? Óbvio que ele botou a cara de noia dele, né? Tanto que pra ter puxado a faca ali, assim, eu diria que o canivete, né? Eu diria que ele não tem nada a perder, né? Enfim. Que daí já vai pra 8 anos, né? Não, mas enfim. Não, o cara não ia esfaquear. Ele não ia fazer nada. Não ia esfaquear, mas só você ameaçar com a faca, né? Já Entendeu? Surrou. Enfim, meu celular não valia tanto assim, mas era um celular muito bom. Era um S23 Ultra e é um celular muito bom. Muito bom. Tinha muita saudade dele. Por exemplo, é um celular novo, entendeu? Não é um iPhone. É um celular que já tem 4 anos. Né? E é isso, então a gente caiu em 2 golpes no Chile. O do pneu furado e o de roubar o celular.
E os dois a gente foi avisando, tá? Fiquem tranquilos. Mas falaram que o do celular, falaram que, tipo, não tinha violência. Eles meio passavam a mão, assim, só a gente tem que cuidar que eles eram mão leve, assim, pickpocket. Então a gente tava na minha frente, numa corrente, e eu tava segurando, tá? Então, assim, mas claro, enfim, ainda assim não foi o suficiente. Não tava dentro da bolsa, não tava dentro da mochila, mas tava na minha frente, na minha mão, e com uma corrente. E a corrente tá toda estourada, ele realmente... E assim, ele teve que fazer muita força pra puxar, vocês não têm noção. Porque eu senti em mim, assim, ele tava quase me derrubando pra puxar o celular, assim. Zero policiamento, né? Zero policiamento, é uma rua bem perigosa e zero policiamento. Na verdade, esse é o problema, né? Não é nem que... Se tivesse um policial ali, Poxa, ia fazer muita diferença. Fazer muita diferença. Mas é porque é zero policiamento, na verdade, porque o cara demorou pra roubar de mim o coiso, todo mundo viu, saiu correndo, meu avô parou, Guilherme. Exato. O Guilherme se atrás quando assim, eu vou te matar, cara, volta aqui. E tu alcançou o cara, entendeu? Porque o cara derrubou só no chão. Ele parou 2 vezes e com a faca. Ah, é? Enquanto eu corria. Uhum. Tu continuou correndo, Guilherme. O que quando o cara parava com a faca, tu fazia o quê? Se ele corresse atrás de mim, eu corria embora daí. Eu ia comprar uma faca de alguém. Aí ele entrou numa galeria. Isso, o final foi isso. É quando ele entrou numa galeria e se perdeu no meio de muita gente. E aí eu acho que muita gente também não quer nem... Não sei, talvez seja a máfia, assim, né? Sei lá, seja, como é que é, crime organizado ali. Realmente eu não conheço aqui sobre isso aqui, né? Mas eu pedia para as pessoas das lojas, a polícia, telefone de polícia, não sei. E aí um cliente... Que loucura assim, tu vê, né? 133. Porque daí eu já vi que a galeria tinha várias saídas, e aí já era. Eu acho que não ia ter como. E de longe eu diria... E assim, porque o Guilherme, ele saiu correndo atrás do do carro, mas o Guilherme voltou, porque assim, a Renata está sozinha lá no meio do nada. Isso, sem celular. Aí ali eu parei, exatamente. E tipo, vou ter que voltar a falar com ela, né? Porque, enfim, ele não tinha como entrar em contato comigo, eu não sabia pra onde ele tinha ido, né? E eu fiquei ali na esquina, da última vez que eu vi ele, que foi pra uma esquina, eu não sabia exatamente pra que lado ele tinha ido. E fiquei ali com suas roupas na mão, gritando, Guilo! A cada 30 segundos eu gritava um Guilo. Que se ele estivesse chegando em algum lugar, ele ia me ouvir, assim. Porque eu não sabia aonde o Guilo tinha me visto pela última vez. Então eu não sabia pra onde ele ia... Porque a gente tem isso combinado, né? Se a gente se perde, a gente volta pro último lugar onde a gente se viu. Tudo certo. Eu não sei direito. Ser roubado é um negócio bizarro, assim, né? É uma sensação estranha, assim. Enfim, cara, assim, de certa maneira eu tô pensando seriamente em não ter celular. Pra aqueles... Não, eu vou... Aqueles flip lá. WhatsApp, não. WhatsApp, Instagram eu tenho aqui. E isso. E banco, tu paga minhas contas. Fechou. Uma semana depois do assalto, olha o que a gente encontrou. A gente tá aqui procurando o celular e provavelmente eu encontrei o meu celular aqui. Foi divulgado há 3 dias, aqui em Santiago. Passa pro ladinho. Ó, até o risquinho na tela volta ali um pouquinho. Enfim, isso é muito foda, assim, né? Mas vida que segue. Eu já falei, vamos chamar o exército, né? Se você fizer uma bomba caseira, Coca-Cola e Mentos. Mas é isso, queridos. Não há nada a fazer a não ser seguir. E agora a gente vai conhecer o MUT, o Mercado Urbano Tobalaba, que fica pertinho do metrô. Uma coisa que me intrigou muito sempre foi por que tem tantos argentinos em Florianópolis, sendo que Florianópolis fica a mais de 2.000 quilômetros, onde a maioria dos argentinos vem. E quando eu descobri que Santiago, ou até Viña del Mar, fica muito próximo, cerca de 6, 8 horas máximo de Mendonça,
Eu queria entender por que essa galera toda vai para Florianópolis. Tudo bem, Florianópolis é bem melhor do que as águas são quentinhas, é muito melhor para aproveitar as praias do Brasil. Mas eu acho que tem outro ponto. O argentino não gosta muito dos chilenos. Não sei se você sabe, muito por causa da Guerra das Malvinas. Quando a Inglaterra invadiu as Malvinas em 1982, ela recorreu ao Chile para lhe ajudar. Então o Chile contribuiu muito para a vitória da Inglaterra, oferecendo portos, né, de desembarque, informações de radares e tudo mais. E outro fato curioso é que talvez demonstra essa relação complicada entre a Argentina e o Chile, é que a Hilux, a nossa Hilux, o modelo a 2005 a 2013 mais ou menos, a maioria das Hilux aqui do Chile não vieram da Argentina, vieram da Tailândia. Então quando eu fui comprar peças, eu realmente tinha que, eles botavam lá no Tailândia, Argentina, né, não tailandesa, porque a maioria daqui é realmente tailandesa. Então olha que louco, é mais fácil, ou os caras realmente importaram um carro da Tailândia do que do vizinho aqui do lado, Argentina. O Muti propõe você repensar esse espaço do shopping como um espaço de convivência, pensado para as pessoas e não somente para o consumo. Então ele tem essa pegada de misturar o metrô com as lojas, com as conveniências, com tudo que você precisa para resolver sua vida e se divertir, além de uma proposta estética totalmente diferente. Ele é um shopping cheio de intervenções artísticas. Por todos os lados você vai encontrar algo que te surpreenda. Coisa muito legal aqui no Chile para mostrar como eles incentivam realmente esse negócio do consumo. Tem uma estação de metrô que sai diretamente aqui dentro do shopping. Você não precisa nem ir para a rua pegar chuva ou, sei lá, pegar um outro ônibus ou um Uber, um táxi. Sai do metrô e vem direto pro shoppingzinho. Não vai pegar chuva, não vai se molhar, não vai ser perigoso para você. Já sai aqui, ó, show de bola, tranquilinho. Que vida boa. Cara, acho que a gente só viu isso no Canadá, né? A gente não viu isso em outro lugar. Então, cara, isso aqui é sensacional. Me desculpe aos países ou cidades que não fizeram isso aí. Estão perdendo. Nesse shopping você encontra também espaços de interação com os usuários. Esse aqui, por exemplo, é uma parede para você contar sobre livros que marcaram a sua vida. E ele também tem um espaço aberto, totalmente arborizado, para que você possa passar as suas horas de convivência com as outras pessoas. E foi assim que a gente resolveu aproveitar o final da tarde em Santiago. Eu queria dizer que a gente tinha programado filmar muita coisa de Santiago. Mas enfim, com o que aconteceu, a gente eu principalmente, perdi o tesão de gravar. Eu falei, não quero gravar mais nada. Na verdade, eu não queria nem sair do motorhome. O Guilherme começou a resolver tudo sozinho e eu só quis ficar em casa. Mas Santiago é demais, tá? Hoje saí de casa de novo e a gente aproveitou um pouquinho. A gente tá indo embora de Santiago, a gente tem que resolver muita coisa aqui. E vocês vão ver no próximo vlog tudo que a gente fez aqui. Achei que o Chile, ele tem uma parte cultural muito forte. Você tem muito museu, muita coisa para visitar, tudo muito bem cuidado. Porque às vezes a gente vai pro museu e o museu é antigo, sem tanto cuidado. Então, gostei muito do Chile, a parte cultural do Chile. A gente passando aqui, daí tem conto,
pra você vir ver, tem jazz pra você vir ver de graça. E eu adorei Santiago mesmo assim, mesmo com o que aconteceu, mesmo com o roubo. Uma coisa que me chamou muita atenção no Chile é que o Chile, ele tem um marketing olfativo muito forte, tudo é cheiroso, todas as lojas são cheirosas, e não é simplesmente um cheiro doce, assim, eles são inventivos, inovadores, né, amor? A gente passa pela lógica, isso aqui é grama molhada? É manga? É sovaco? A gente... Não, mas eles têm... Tudo é muito cheiroso aqui no Chile. No Chile também tem uma coisa curiosa, eu sou alta no Chile. Eu tava na fila do banheiro, eu tava sem meu celular porque tinham roubado meu celular. E daí eu tava na fila do banheiro e olhei no espelho. Cara, eu era a mais alta da fila. Vocês estão ligados que é isso? Turn down for what? Cara, isso nunca aconteceu. Outra coisa também, no Chile, o Guilherme tá se sentindo minoria porque a gente não vê loiros aqui no Chile. Então o Guilherme tá se sentindo minoria total, assim, ele tá inclusive chateado, ele comentou isso comigo. O que mais que a gente tem aqui no Chile? O Chile, ele tem bastante... O chileno tem muito orgulho de ser chileno e todos os chilenos falam assim, vai pro sul do Chile, que é o lugar mais lindo do mundo. A gente não vai pro sul do Chile, a gente não vai conhecer Patagônia, A gente é do contra. Ushuaia, Carretera Astral, mas a gente vê todo mundo que conhece e a gente também tá babando pra ir pra lá um dia, só não vai ser agora. Agora nosso caminho é direção ao norte.